Tempos atrás eu trouxe um vídeo muito bacana aqui para o canal, analisando as produções de jogos e trazendo os motivos pela qual eu acredito que a maioria acaba não funcionando. Lá eu comentei brevemente sobre The Last of Us, que existia sim uma expectativa, mas ela era cercada de muita apreensão porque o retrospecto não é dos melhores. Faço questão de linkar com esse outro vídeo, porque os meus argumentos lá para não funcionar são praticamente os motivos que fizeram a série ser o que foi. Vou deixar no comentário fixado, caso ainda não tenha assistido, eu recomendo porque é uma reflexão bem legal. E de certa forma um complemento para as coisas que irei dizer aqui. Mas vamos lá, a série de The Last of Us. Tem muita coisa pra gente conversar, teria como fazer um vídeo de 1 hora tranquilamente. Mas como sempre, eu serei bem direto e sucinto, dando destaque para alguns pontos específicos da produção e da história do jogo. Vai dar para passar por todos os pontos relevantes, assim eu acredito. A série, inclusive, não é perfeita, então no decorrer da análise terão também alguns pequenos detalhes que me incomodaram. Mas vamos por partes. O primeiro ponto que me chama a atenção para o êxito da produção são os envolvidos. E isso me refiro desde a produtora, aos criadores, equipe de maquiagem, trilha, os diretores e principalmente o elenco. É muito comum nessas adaptações termos envolvidos profissionais não muito competentes, e aqui não estou me referindo necessariamente ao elenco, que por vezes acaba sendo também, mas principalmente a galera que fica por trás das câmeras. Em séries de TV, vamos ver que o mérito geralmente fica com os ditos showrunners, que são os criadores da produção, que estão envolvidos ali em todos os aspectos da obra, mas principalmente no texto. Só que mesmo assim, a série tem creditada na direção alguns nomes bem interessantes e diversos. Tem, por exemplo, o Ali Abbasi, cineasta iraniano responsável pelo controverso Holy Spider, a diretora e roteirista da Bosna Jasmila Zbanic, responsável pelo ótimo Kovad Zaida, e os próprios criadores do jogo dirigiram episódios também. No geral, foram 7 diretores, e o legal é ver essa diversidade como os dois que citei, que estão um pouco fora do circuito de Hollywood, mas também a qualidade deles, é claro. Afinal, a forma de construir as relações, a forma de mostrar, é fundamental para o processo de imersão do espectador. O que acontece em muitos casos é que a produção não tem investimento algum, e com isso acaba contratando aqueles diretores de qualidade duvidosa, o que impacta diretamente no desenrolar da trama. Não adianta você ter um baita ator como protagonista, como é o caso de Príncipe da Pérsia ou Assassin's Creed, se os responsáveis atrás das câmeras são limitados, ou se principalmente a produtora não libera o dinheiro. O universo dos jogos geralmente são únicos, demandam de um design de produção competente, bons efeitos, o que na grande parte dos projetos não acontece. Eu sei que pode parecer besteira, mas no nosso subconsciente as peças se encaixam de forma que às vezes pode até soar banal. Citando agora The Last of Us, um dos grandes momentos da temporada acontece no episódio 5, o ato final ali onde temos aquela enxurrada de infectados e o grande momento de ação da série. E quando a gente busca ler sobre, é simplesmente impossível não ficar impressionado. Essa sequência levou 28 noites para ser realizada. Foram utilizados 60 figurantes, 70 maquiadores, 16 equipes de efeitos e 15 dublês. Eles construíram uma rua inteira, isso incluindo casas e carros destruídos, para gerar a sensação de construção de universo necessária que comentei há pouco. E para a iluminação, foram necessários quase 3 dúzias de guindastes
para erguer 60 pontos de luz e 4 placas de LED de 18 metros de altura. Quando a gente assiste essa sequência, parece algo tão simples, não é mesmo? Quando a gente lê que foi necessário todo esse aparato, demorando quase um mês para gravar o que seria, no final das contas, 15, 20 minutos de cena, beira o assustador. Mas é aí que a gente percebe que não estamos falando de apenas mais uma adaptação de jogos. O cuidado que tiveram, e aqui eu posso citar vários momentos da série, como a própria maquiagem dos infectados com os efeitos práticos ali, que deram uma veracidade impressionante. Nas mãos de outra produtora, que não a HBO, seria cômodo fazer muitos desses momentos através do CGI, o que no fim das contas iria deixar a produção meio engessada, com aquele aspecto de falso. Saindo do aspecto visual de construção de ambiente, precisamos comentar sobre a narrativa. Esse é um ponto curioso, que me faz dizer que a série de The Last of Us pode ser um ponto fora da curva, uma exceção nessa que parece ser uma tendência mais forte para o futuro, que é adaptar jogos para o cinema ou TV. E por que eu digo isso? É porque o jogo possui um aspecto cinematográfico, e isso desde a sua concepção, desde a direção de arte até mesmo o roteiro. De certa forma, dá para dizer que foi mais fácil, entre aspas, adaptar alguns momentos, porque o jogo já tem uma técnica tão boa que é só literalmente copiar para a série. Por isso que temos aí rolando na internet diversos vídeos comparando um com o outro para mostrar a fidelidade e tal. Só que na real eles não modificaram porque não era necessário. Os planos utilizados no jogo, os diálogos, são essencialmente muito bons. É algo que vai além do que um fanservice. É realmente bom. Então, para que mudar se você pode replicar esse momento e causar mais uma vez uma boa sensação no público? Quando digo que The Last of Us pode ser uma exceção, é necessário comentar sobre o roteiro. O jogo nunca foi sobre infectados, né? Aquele velho clichê que a gente está lendo aí e ouvindo falar sobre desde o lançamento do jogo. Lá na frente eu vou resgatar essas aspas, mas preciso comentar sobre isso de forma breve por agora também. Por mais que como jogador seja demais se esconder, caçar itens para desenvolver armas e tudo mais, o que faz esse jogo se tornar o que ele se tornou foram as interações humanas e todo o subtexto presente sobre perda, a retomada da confiança, ter um propósito na vida, a discussão entre proteção e egoísmo e por aí vai. Então, é claro que precisamos dar mérito à série, mas foi algo que me fez até refletir sobre enquanto a temporada estava se desenvolvendo. É justo a gente chegar e dizer que a série conseguiu superar o game? Digo isso porque tudo que é bom na série, o jogo também tem. Só que o grande diferencial é que durante todos esses anos, desde o lançamento do jogo, o criador teve tempo de pensar sobre a sua história e ver quais pontos poderiam ser melhorados, que é o que a série faz. Ela muda pequenos detalhes, acrescenta uma frase, um argumento simples, como mostrar a Sarah indo consertar o relógio do pai no começo de tudo, e isso faz com que a trama tenha mais profundidade, e com isso um maior impacto também. Por isso eu fico meio receoso ainda com essa tendência, porque adaptar um jogo que não possui história é extremamente complicado. Quebrando a barreira do investimento precário, ao conseguir propor uma boa ambientação com o longa funcionando nos aspectos visuais, o ponto do roteiro acaba sendo crucial para a obra. A adaptação do Mario é um bom exemplo. Ela se apega bem mais na questão visual do que propriamente na narrativa, compensando essa falta de história, por assim dizer. Mas eu não vou me aprofundar muito no Mario aqui nesse vídeo, porque pode acontecer dele ganhar um vídeo detalhado sobre ele em breve, onde vamos conversar melhor sobre esses pontos. Voltando aqui para a produção, que é o foco desse vídeo, deixa eu comentar um pouco sobre o que acontece na história.
a jornada dos personagens e também a formatação dos episódios. A temporada tem 2 fillers, por assim dizer. Esse termo é utilizado para indicar quando uma série coloca um episódio que não irá acrescentar diretamente na trama principal. Pode ser visto também como aquela famosa frase encheção de linguiça. Seria uma forma popular de falar, mas é um pouco depreciativo. Meu intuito não é falar mal da trama em si, mas sim como a forma que esses determinados episódios impactam na temporada. Esses adicionais são os episódios 3 e 7. O que acabou me incomodando ao fazer uma análise geral é que eles são os 2 episódios mais longos da temporada, se a gente desconsiderar o piloto, que teve que ser maior realmente para encerrar em um momento mais pontual. Com a temporada rolando, não tinha como afirmar qual seria o impacto disso, mas ao término dela, dá para dizer. Os primeiros 5 episódios são superiores aos 4 últimos em relação ao ritmo. Acontece que no final, os acontecimentos ficaram bem acelerados, não dando um tempo para o espectador respirar e ao mesmo tempo sentir mais o que estava acontecendo. Se não me engano, é no 6º episódio que temos logo no começo um salto temporal de alguns meses. Ali já deu para sentir um pouco dessa problemática com o tempo que a série teria. Até então, estávamos acompanhando quase que diariamente a jornada dos dois. E quando gera esse salto de 3 meses, seria necessário mostrar pra gente, de certa forma, o que mudou. Isso com a exceção do clima. O episódio, de forma geral, o 6º, é competente, especialmente no quesito interações. Esse é aquele que o Joel reencontra o irmão, eles passam um tempo juntos ali, só que esse comecinho me deixou meio incomodado, não vou mentir não. Aí o próximo é o 7º que tem o flashback, e depois voltamos com o arco do David, e esse episódio é ótimo para exemplificar. Mais uma vez, de forma geral, ele é excelente. Tem um segundo momento mais impactante da temporada inteira, que é aquele desfecho com a Ellie, um momento de virada da personagem e um show de atuação da Bella Ramsey. Só que agora eu preciso usar o meu momento fã chato, porque terei que comentar rapidamente comparando com o jogo. Nesse arco do David e a Ellie, quando eles ficam sozinhos enquanto o amigo do David vai buscar o remédio, eles acabam tendo que enfrentar alguns infectados. E aqui, além da gameplay, tem a questão da confiança. A Ellie, sabiamente, não estava dando muita bola. E depois de enfrentarem os infectados juntos, acaba acontecendo uma leve aproximação. Não é nada, ai meu Deus, vamos ser melhores amigos. Não, mas tem um passo de confiança que poderia ter aparecido nesse episódio se essa cena estivesse lá. Uns 5, 8 minutinhos a mais, já bastaria. A bronca se torna real quando a gente percebe que os episódios que não influenciam diretamente na história são maiores que os de fato relevantes. Já pensou a diferença que poderia fazer se você tira 10 minutos desses 2 fillers e acrescenta de cenas de desenvolvimento no arco principal? Ou até mesmo de cenas de ação. Aí eu volto naquele ponto, The Last of Us não é sobre isso. Beleza, só que na segunda metade a exploração do cenário acaba diminuindo. No jogo, a gente precisa ter cuidado da primeira à última fase. Eu senti falta desse medo, sabe? Nessa segunda parte da temporada. Mais uma vez, não precisa mudar o foco da série. Não era para ter mais 10 cenas igual aquela do 5º episódio, mas 1 ou 2 momentos que nos fizessem temer aquele universo. Os maiores vilões são de fato os seres humanos, mas também existem infectados. Nem que fosse, sei lá, uma espécie de jumpscare com um infectado morto no caminho da segunda metade, ou um barulho longe. Sem isso, a sensação de periculosidade diminui, e parte do culpado é a duração. A trama é repleta de acontecimentos, então se eles param para enfrentamentos, o impacto da relação com os humanos iria diminuir ainda mais. No conjunto da obra, acaba que não influencia de forma significativa. Quem me acompanha lá no Instagram viu que a média final entre as notas de cada episódio ficou em 9.4, ou seja, beirando a perfeição.
Não consigo considerar perfeita porque realmente tem esses pequenos detalhes de tempo e ritmo que eu encaro como um problema na produção. E antes de encerrar, eu queria comentar com vocês sobre o que eu considero o grande momento dessa primeira parte da história, que é a sequência no hospital, onde o Joel promove um massacre. Desde o piloto, os acontecimentos da série estão me impactando mais do que quando joguei, porque a presença de atores acaba dando uma sensação mais palpável. Desde a morte da Sarah, passando pelo Henry e o Sam, o episódio 8 como um todo foi muito forte nesse sentido, e eu estava curioso para ver qual seria a minha reação com essa atitude do Joel no episódio final. E vou dizer para vocês, por mais que a gente entenda a ação dele, essa construção da relação dos dois foi toda preparada para esse momento, digamos assim, eu fiquei muito mal assistindo. Foi aquela sensação de, caramba, tu tá, sei lá, destruindo famílias, velho. Coisa que no jogo eu não consegui sentir. Lembro que nesse arco final eu fiz aquela gameplay agressiva, digamos assim, para ver logo qual seria o desfecho. E nessa sequência eu tava doido para recuperar a menina. E como é um jogo, acaba que a gente morre e tal, vai tentando de novo, tem os inimigos ali fazendo movimentos repetidos. Acabou que o meu cérebro não conseguiu encarar aquilo como algo realmente pesado, apenas necessário para que o Joel retomasse a sua vida. Já na série, não. Tentei inclusive colocar esse trecho para assistir de novo e eu acabei largando, não deu para assistir. Chega a ser estranho a forma como o impacto muda. Essencialmente é a mesma coisa, deveria ser mais pesado para mim no jogo até, porque sou eu que estava controlando o personagem, mas acabou sendo o inverso. De forma geral, essa minha sensação me ajuda a descrever a importância de termos sim essa adaptação. Eu vi várias pessoas dizendo que a série não precisava existir, que o jogo é muito bom, e até assistir eu estava meio que concordando, mas agora não. Uma outra mídia acaba aumentando ou diferenciando a sua perspectiva sobre a obra. Sei que muitos não puderam jogar e que vários também não irão assistir a série, mas eu considero as duas experiências totalmente válidas e, de certa forma, até um pouco contrastantes por conta dessa diferença de mídias, o que acaba sendo complementar. O jogo me fez gostar mais da série e a série me fez gostar mais do jogo. Enfim, ainda tem muitas séries para 2023, mas eu acredito que dificilmente alguma irá conseguir superar The Last of Us. Não apenas na relevância de fazer a internet falar sobre o tempo todo, foi uma doideira, mas também na qualidade. É uma produção que tem os seus defeitos, como eu fiz questão de pontuar, mas que os acertos são extremamente impactantes. Gostei muito do elenco, o selo HBO dando o suporte técnico que essa produção precisava, a presença do criador do jogo foi fundamental e o próprio Gustavo Santaolalla na trilha sonora. É um conjunto de acertos que eu espero ver sendo replicados em futuras adaptações de games. É claro que nem todas possuem um material base tão rico quanto The Last of Us, mas com o carinho e empenho necessário, mais obras divertidas, empolgantes e emocionantes podem tomar o lugar das frustrantes e porcas tecnicamente que foram produzidas nesses últimos anos.